Olá, minha gente! Muito bom dia, boa tarde para você que está assistindo isso aí. Olha só, vamos falar hoje sobre o período regencial. O período regencial é aquele que fica entre o primeiro reinado e o segundo reinado. Entre o reinado de Dom Pedro I e o reinado de Dom Pedro II. Então, quando o imperador Dom Pedro I ele abdica do trono, o filho dele, Dom Pedro de Alcântara, ele tinha apenas 5 anos de idade. Então, era uma coisa prevista pela Constituição de 1824, a primeira Constituição do Brasil, que no caso de impedimento, qualquer impedimento do herdeiro, uma junta de regentes ia governar o Brasil até o herdeiro estar apto a governar o Brasil. Então, isso aqui se chama aqueles que regem, por isso que período regencial. Então tem essa chargezinha aqui embaixo, ó. Então a regência trina, porque o período regencial, que é de 1831 a 1840, ele pode ser dividido em duas partes, né? A regência trina, um período provisório, outro permanente, outra regência una, a regência de um só. E aqui está, o príncipe menino, sentado no trono, mas ele não governava porque ele tinha 5 anos. E aqui os regentes, certo? Então por isso que período regencial. Vamos entender esse período aí curto, conturbado e bem significativo da história do Brasil, apesar de pouco explorado nas provas tipo SSA e Enem da vida, tá? Então, algumas criações importantes da regência trina permanente. Eu já estou passando para a regência trina permanente, né? Porque é provisória porque os deputados estavam de férias, fizeram uma coisa provisória, durou poucos meses. E a permanente é por Feijó, Antônio Diogo Feijó. Criou-se a Guarda Nacional, que era uma espécie de uma milícia armada dirigida por brasileiros abastados, mais ricos, né? Aqueles proprietários de terras começaram a ter autorização do Estado brasileiro de ter gente armada para trabalhar para ele, e isso ficou legitimado. Então o nome disso se deu a Guarda Nacional. Então perceba, que a insatisfação com Dom Pedro I levou à pressão política, ao desgaste político de Dom Pedro I, por aquele projeto autoritário de Dom Pedro I, de forte concentração de poder. E o que a regência vai tentar fazer é descentralizar esse poder do império nessas elites locais. Então, muito conveniente para nossas elites locais que essas pessoas mais abastadas, mais ricas, os latifundiários, os proprietários rurais, que dominavam o cenário econômico e político da época, gente. Essa elite agrária. Até hoje, você tem assim, fazer um link com hoje, a principal bancada de deputados e senadores no Congresso Nacional Brasileiro é da bancada ruralista. O que é essa bancada ruralista? Os representantes do agronegócio. Então, aqueles que são representantes dos interesses dos plantadores de soja, de milho principalmente, dos criadores de gado. Então, essa elite econômica ela é muito forte no Brasil. O principal o principal dinheiro do produto interno bruto brasileiro ela vem do agronegócio, percebe? Então, assim, o Brasil tem essa característica, sempre teve essa característica. A gente viu aqui o início do Brasil tem a cana-de-açúcar, então a formação territorial do Brasil ela é muito marcada pelo latifúndio, por esse poder que esses homens, e eu falo homens, homens mesmo, porque esse poder territorial, esse poder desse latifúndio, eles estavam representados na figura masculina, está ainda, certo? Então, a cana-de-açúcar, depois a gente vai estudar, no segundo reinado, a emergência do café brasileiro como o principal produto aí que vai dar uma dinâmica à economia no Segundo Império. Começa no período regencial, mas tem a explosão no Segundo Império, no Segundo Reinado. Então, esse período regencial foi essas elites abastadas, essa elite agrária, ela criando instrumentos para participar diretamente dos destinos políticos do Brasil, certo? A Guarda Nacional é um símbolo disso. A ideia do coronelato, você podia comprar o título de coronel e ter gente armado. Olha só. Então era tipo
eu sou um proprietário de terra, eu tenho muita cana-de-açúcar, eu tenho escravo, agora posso pagar gente para andar armado e dentro das minhas terras a lei sou eu. O mandonismo local, característica do Brasil, da América Latina. Na América Espanhola a gente chama do caudillismo. Aqui a gente chama do coronel ou do mandatário local. Certo? Vamos lá. Então, isso é muito importante para a gente entender a história do Brasil, né? Essas figuras políticas, econômicas, né? Do coronel, do grande proprietário de terra, que vai permear a história do Brasil como um todo. Permeia. Em 1832, reforçando a autonomia dos poderes locais, dessas elites locais, dessa elite fundiária, essa elite agrária, foi aprovado o Código de Processo Criminal, que dava plena autoridade judiciária e policial no nível municipal aos juízes de paz. Então, foi criado, né, essa coisa dos juízes de paz que vão cuidar do julgamento das leis locais. E, geralmente, quem era, tem trabalho sobre isso, né, que ingressava nos juízes, se tornava juízes de paz, que ia dizer o que era certo ou o que era errado a nível local, municipal, esses caras, eles vinham dessas elites agrárias, gente. Então, essa elite brasileira, durante o período regencial, a primeira fase do primeiro reinado conturbada, então, nesse período regencial, a gente pode entender, né, essa tomada de importância política, de importância nacional dessas elites locais que dominaram o cenário político durante o primeiro reinado, durante o período regencial. A situação política do país diminuía a governabilidade. Por quê? Ao mesmo tempo que essas elites reforçavam seus poderes, que dizia assim, aqui a gente vai mandar, é assim agora, né? Então eu sou coronel, eu mando aqui, eu tenho minha guarda nacional. Os juízes de paz, eles trabalham na lei, mas assim, para estabelecer esse status quo, né? O que é o status quo? Então esse poder local, esse poder vigente, tá? Mas isso não impediu que conflitos populares acontecessem. Então, muitos conflitos aconteceram por diversos motivos. Então, alguns conflitos, né, a nível separatista, como, por exemplo, a Sabinada, na Bahia, e a Farroupilha, a Revolta dos Farrapos, no Rio Grande do Sul. Eles não reconheciam a regência. Dizeram assim, a ideia tanto da Farroupilha como da Sabinada era criar uma república independente, né, Rio Grande do Sul e Bahia, até o imperador ele voltasse. Voltasse não, ele assumisse, né, o príncipe menino. Mas foram, principalmente a Farroupilha, né, foi um movimento liderado por essas elites dos estancieiros do Rio Grande do Sul e que eram contra a política dos regentes no período regencial. A Sabinada, João Sabino, que liberou, por isso que tem esse nome. A balaiada, né, tem o principal líder, ele fazia balaio, então por isso que a balaia é um movimento bem popular, mas o mais popular de todos eles foi a cabanagem. A cabanagem teve participação de muitas pessoas, né, negras, pardas, são pessoas populares que moravam em cabanas, por isso que cabanagem, contra o desmando político, contra essa estrutura que estava se estabelecendo de reafirmação dessa elite política, elite econômica, que submetia a maior parte da população ao seu status quo, ao seu domínio. Então, talvez aqui, talvez não, é a mais popular das revoltas, das rebeliões regenciais, né, e mostra que uma coisa que a gente fala pouco, né, assim, pelo menos na minha época de estudante de ensino médio, que o povo brasileiro é muito passivo, que não faz revolta, que não se mobiliza sim. Se a gente começa a olhar a história a partir das vozes de homens e mulheres, vai ver que em todo o período teve muita resistência a esse poder que no Brasil estava muito centrado na mão de poucas pessoas e durante o período, durante todo o período da história do Brasil, né, assim, a gente vê esse mandonismo local muito forte,
nas figuras desses proprietários de terra, né? Até hoje você tem, né, gente, essas queimas na Amazônia, esse alargamento assim que não respeita a legislação ambiental dos pastos para o gado bovino, para a plantação de soja de modo desenfreado. Então isso também está no presente, mas as raízes estão no passado, né? Esse passado, essa construção de um Brasil muito elitizado, de um forte domínio local dessas elites econômicas que estão na política, mas que não deixam de ter reações populares contra eles. A cabanagem é um exemplo, né? Então, mais de 20 mil pessoas, gente, foram mortas aqui na cabanagem por se rebelarem contra o governo regencial, né? Então, assim, foi um grande massacre a cabanagem. Muita gente negra, muita gente pobre, e se rebelou assim, veementemente contra o governo regencial, mas aí sofreu as sanções, né, da regência. Essa vai ser uma das grandes diferenças do Brasil, que se constituiu nesse país grandão. Enquanto a América Latina, a América Espanhola se dividiu toda, né, o Brasil se torna essa unidade dessa elite brasileira de norte a sul do país, né, os interesses, claro que tinha conflitos entre as elites, mas os interesses eram muito parecidos. E isso foi o que deu a unidade ao Brasil. Uma das grandes explicações. Então, assim, essa elite era escravocrata, então permanece a escravidão, né? Essa elite era latifundiária e queria exercer os cargos políticos, então o império era muito conivente e construído por esses interesses, certo? Então, uma das coisas que justificam a monarquia, a independência do Brasil, sem grandes mudanças sociais. Então, essa amarração desses interesses dessa elite dominante brasileira. Tá? Vamos lá. Durante o período regencial, a gente tem uma coisa chamada de ato adicional. 10 anos depois da Constituição, foi feita tipo uma emenda à Constituição. Então, o nome disso ganhou o nome de ato adicional. E aí, também fortalece essa ideia das elites locais. Como, por exemplo, a criação de Assembleia Legislativa. Seria hoje a gente tem a ALEP, Assembleia Legislativa de Pernambuco, são os deputados estaduais. Então, é a criação de um poder local, perceba, de um poder dentro do estado, que na época é chamada província, né? Para legislar sobre aquilo ali. Então, é um ganho também, um ganho político para essa elite local. Então, cada estado vai ter uma Assembleia Legislativa. Cada estado vai poder fazer leis dentro do seu estado. A criação, também no ato adicional, a criação do município neutro do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro se tornou um município neutro, território independente do estado do Rio de Janeiro. Então era neutro, não fazia parte do Rio de Janeiro. É a sede do governo central, então é uma coisa particular. É uma cidade diferente de qualquer outra no Brasil. Assim o Rio de Janeiro se tornou. Substituiu a regência trina, os 3 regentes, por um só regente. Você teve que mudar a Constituição, tá vendo? Para fazer isso, ó. Que a Constituição previa a regência trina. Suspensão do Exército, do Poder Moderador e do Conselho de Estado. Suspenderam o Poder Moderador, aquele mega poder que tinha o Imperador, que a gente falou aula passada quando a gente estava estudando o Primeiro Reinado. Então percebam, né? O ato adicional, né? Então pode ser visto como uma grande vitória dessas elites locais, essas elites regionais dentro de cada estado. A regência una, ela tem dois regentes, né? Padre Antônio Diogo Feijó é um deles. A gente vai ver e depois vai ver o outro. As tendências políticas daquela época agora se agrupavam entre progressistas e regressistas. Então, tendência política, né? Hoje a gente vê falar muito de esquerda, direita, né? Mas aí na época era progressista e regressistas. Progressista, né? Era mais assim atenado com as políticas nacionais e tal. Os regressistas é tipo voltar a uma monarquia mais centralizada. No governo de Feijó, o dilema da representação política e da centralização de poderes abriu espaço para a deflagração de diversas revoltas. Então, foi no governo de Feijó que teve as várias revoltas regenciais que a gente falou anteriormente, na tela passada. No ano de 35, a ocorrência da cabanagem,
da Farroupilha no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, gente, passou alguns anos sendo independente do Brasil. Foi uma revolta que mobilizou muito o Rio Grande, né? E até hoje tem, né, a Semana Farroupilha, quando os gaúchos comemoram uma semana inteira fazendo churrasco nas praças de Porto Alegre, no interior. Você tem essa semana que é um orgulho do Rio Grande do Sul, que foi independente, foi um país, né? Então a ideia era essa. Expressou a tensão entre os diferentes interesses políticos da época. Então, esse revolta é sintoma de alguma coisa, né? E o Brasil estava, né, de norte a sul com revoltas contra a regência. Fisicamente incapacitado e desprovido de consistente apoio político, Feijóo renunciou ao cargo em 1937. E quem assume o seu poder é Araújo Lima, que Araújo Lima foi o oposto do ato adicional, o oposto do governo Feijóo. Então, para enfrentar essas revoltas, teve o que a gente chama de retrocesso conservador. Então, ele estabeleceu a lei interpretativa do ato adicional. Tipo assim, vamos interpretar para ver se realmente é preciso colocar essas medidas em prática. Então, Araújo Lima, o governo central teria o direito de nomear funcionários públicos e funcionários da polícia e justiça. Então, foi uma tentativa de contrapor a esses interesses locais que estavam se estabelecendo e estavam ganhando força. Os liberais se uniram, aí esses liberais, essas pessoas começaram a ver se não dá. Araújo Lima, a gente avançou, a gente conseguiu conquistas locais e agora Araújo Lima, né, essa regência, está querendo voltar atrás e a gente perder nossa autonomia frente ao poder central. E aí é quando começa um movimento, e agora esse dilema, e agora? A gente se divide, o Brasil vai se dividir, é isso? A Farroupilha vai vencer, a Sabinada vai conseguir transformar a Bahia numa república. Então, assim, ou a gente encontra um ponto de solução aqui que ache um ponto convergente dos interesses do Brasil, ou o Brasil se divide. Então, foi uma grande crise política no Brasil durante o período regencial. Então, a solução encontrada foi a antecipação da maioridade do imperador, a coroação do imperador, com 15 anos, né, incompleto, o cara tinha 14 e alguns meses. Então, tanto liberais como conservadores, porque assim, existia disputa política, né, entre ideias diferentes, mas tanto liberais quanto conservadores disseram assim, a solução é a gente coroar o menino, né, o menino, né, o príncipe. A solução é a gente fazer essa coroação. Gente, existia uma coisa muito simbólica em relação ao monarca, ao herdeiro do trono. Então, foi na figura de Dom Pedro II que os ânimos eles começaram a baixar. E essa elite que vinha lutando, né, entre si, eles viram na figura de Dom Pedro II um símbolo de calma, um símbolo de pôr as coisas no lugar, só não vamos correr riscos, não vamos correr o risco de a gente perder nosso predomínio político. Então, pensamos diferentes, mas vamos pensar em uma unidade, não vamos deixar que o Brasil se separe, não vamos deixar que o Brasil se torne pequenas repúblicas. Então, percebam, né? Dentro do Império Brasileiro, esse pensamento da elite política, da elite econômica, ela é muito forte. E ela que vai dar esses contornos ao Brasil. Essa elite econômica que era escravocrata, que era proprietária dos maiores terras do Brasil e que estava querendo construir uma noção de país para manter o status quo, para manter esses privilégios dessas pessoas que vinham à frente do Brasil politicamente há muitos anos, desde o início da colonização, né? Então, reunidos no que se chamou do Clube da Maioridade, os representantes liberais argumentavam que a chegada de Dom Pedro II ao trono oferecia condições para que os problemas políticos e as revoltas fossem
finalmente contornadas. E foi isso que aconteceu, né? Lilia Schwartz, ela mostra, né? Ela mostra quando ela vai falar da coroação de Pedro de Alcântara, se torna Dom Pedro II, foi semanas de festas. Então, lá no Palácio Real, no Rio de Janeiro, fogos de artifícios, festividades por todo o país, todo o império, para ensejar, para receber essa figura monarca que iria agora governar o país. E nesse acordo, desse grande acordão político, econômico dessas elites regionais, ia estabelecer um período de estabilidade, certo? Contra as revoltas que vinham acontecendo. Então, vinculados à elite latifundiária, tanto liberais quanto conservadores se uniram em torno do mesmo projeto. E esse projeto político era a criação do Segundo Reinado do Brasil. Beleza? Então, esse período é importante para a gente entender o desenrolar político que vai vir dentro do Segundo Reinado, tá, gente? Olha só, eu coloquei aqui, né, algumas rebeliões regenciais, já falei de algumas pontualmente, mas eu queria também falar aqui da Revolta dos Malês. Gente, a Revolta dos Malês aconteceu também na Bahia, assim como a Sabinada, e ela não tinha característica de transformar a Bahia em um país independente, uma república, assim como a Sabinada na Bahia e a Farroupilha no Rio Grande do Sul. A Revolta dos Malês foi a maior revolta escrava da história do Brasil. Os escravos malês de origem muçulmana, escravos de ganho, a gente já estudou isso, escravo que vivia na cidade, esses homens e essas mulheres, eles se uniram, se reuniram e tomaram a cidade de Salvador. É o grande levante escravo no Brasil. E há notícias, há provas de que os escravos malês, eles sabiam da independência do Haiti. Eles leram sobre a independência do Haiti, que foi um país que foi libertado, foi feito independência no Haiti a partir de uma grande revolta escrava. Então, houve inspiração dos malês lá no Haiti. Então, gente, o que acontece? É muito importante a gente falar, né, desse levante escravo, primeiro porque foi o maior levante urbano escravo do Brasil. E depois porque tira essa coisa, né, de que o escravo era coisa, o escravo ele não pensava, ele ficava lá na senzala, só apanhando e tal e tal. Então, esses homens e essas mulheres, eles tinham, a partir da sua experiência, a partir do seu dia a dia, a partir do seu engajamento, eles tiveram meios e eles resistiram de muitas formas à escravidão, né? Então a gente está falando de uma rebelião escrava que na época, era uma das 3 cidades maiores do Brasil, Salvador, certo? Mas a revolta, ela durou pouquíssimo tempo, mas demonstrou para o Brasil, na época, o poder de mobilização dos escravos, né? E foi e é, dentro da historiografia da escravidão, um momento que merece muita atenção. Tem muitas pesquisas sobre isso, porque vai tentar entender como é que os escravos se reuniram. Eles liam, eles se mobilizavam, eles conversavam, eles se reuniram e eles fizeram um grande levante que tomou uma das grandes cidades do Brasil. A Revolta dos Malês, 1835, tá? Lá na Bahia. Então, vejam, um conjunto de grandes rebeliões dentro da regência. E aí, para tentar acabar com essas rebeliões, com esses movimentos que pediam mais direitos, pediam alguns fim da escravidão, outros maior liberdade das elites locais, pediam melhores condições de vida, no caso da cabanagem, né? Então, para tentar, por fim, olha só, o que é que essa elite política e econômica pensa? Por fim, a instabilidade é fortalecer a escravidão, é fortalecer o mando dos senhores de terra, os senhores de escravo, fortalecer a elite política e econômica. E foi nesse sentido que se deu o golpe da maioridade e a aclamação de Dom Pedro II, imperador do Brasil.
Beleza? Então, assim, em 1840, Dom Pedro II é coroado imperador do Brasil e dá início ao Segundo Reinado, onde ele vai tentar equilibrar os interesses dessa elite para ter governabilidade e ter força. Vai restabelecer o poder moderador e o Brasil, o Império, o Segundo Reinado Brasileiro, vai entrar numa fase de grande acordo entre as elites para se ter esse grande projeto, vai ser a consolidação desse grande projeto do grande império nos trópicos, que foi o Brasil, né? De 1822 a 1889. Certo, gente? Esse projeto de Brasil forte, grande, ele foi um projeto muito excludente. A gente vai ver isso. É um projeto de homens brancos, latifundiários, escravocratas. Tá? Só para você ter uma ideia, né, um código penal da época, o homem, se ele descobrisse traição, ele poderia matar a mulher e o cara que estava traindo, isso ele estava isento porque ele estava lavando a honra. Né? Isso demonstra um pouco nessa coisa que a gente fala, né, da formação do Brasil, que tem esse mandonismo local como parte integrante da formação do Brasil, esse autoritarismo, essa violência e esse privilégio e esse poder do homem branco brasileiro. O homem branco rico brasileiro. Tá? Então a gente vai discutir isso quando a gente chegar no Segundo Reinado. Eu vou passar inclusive um texto para vocês. Mas o Segundo Reinado vai consolidar a ideia de um país Brasil. Mas um país consolidado precisa de símbolos. Quem seria o herói nacional? Vai se criar a figura do índio. Mas não é os povos indígenas, é o índio mesmo. Né? A primeira geração do romantismo vai ter um papel fundamental disso. Vai construir essa ideia do índio, né, desse apelido maldoso índio, né, como uma coisa, esse grande estereótipo aos povos indígenas, e coloca essa figura do índio no passado, essa figura do bom selvagem, essa figura do sujeito, né, que está lá na natureza. Então, os povos indígenas foram reforçar essa ideia, assim, ó, um grande símbolo do Brasil é o índio, né? Esse bom selvagem. Aí surgem escritores como José de Alencar, né? Alguns livros, como Iracema, que vai ter algumas figuras importantes, né? Eu não sei se é nesse livro, né? Tem a figura do Peri, é um indígena forte, bravo, que vivia na mata. E vai se fortalecer essa ideia de um país tropical, de um Brasil de ampla vegetação, de fauna e flora exuberante. E aí vai dar tônica, vai se construir essa ideia, o que é que o Brasil quer? É ser um grande país. Um símbolo brasileiro, o índio. Mas que índio? O índio do passado. A figura do índio, um bom selvagem. O Brasil, ele negou a história, os livros, eles negavam tipo assim, o protagonismo, e negavam essa exclusão, não citavam a escravidão. Então se construiu a base do nosso nacionalismo, ela está focada nessa manutenção dos privilégios e do status quo da elite dominante. Gente, é durante o período regencial também, eu esqueci de falar, que surge o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Qual a ideia do Instituto Histórico inicialmente? Era construir uma narrativa, uma história para o Brasil. O que é ser brasileiro? E aí esses primeiros historiadores, como Van Martius, Adolfo de Van Hagen, eles vão construir essa narrativa, né, de elogio do projeto de colonização portuguesa, desse elogio da família, né, tradicional que construiu, montou os engenhos, montou a estrutura fundiária e fez o país um país grande. Então, ó, invisibiliza o negro, a participação do negro na construção do Brasil, se coloca o indígena na narrativa brasileira, mas o indígena não era aquele que estava sendo morto e expulso das suas terras pela lavoura cafeira, não. Era o indígena do passado. Joga esse indígena lá passado. Até hoje. Se você for um povo indígena, se você for um sujeito, um homem indígena, e chegar numa universidade, estiver estudando, fazendo uma graduação,
Muita gente vai dizer assim, tu é indígena? Não, tu não é indígena, não, menino. Tu tá aqui na faculdade, né? Por quê? Porque ficou no imaginário do brasileiro, da brasileira, né, que o índio é um selvagem, né? E aí foi fruto dessas narrativas, dessas construções da nação brasileira, do que é ser brasileiro, tá? Então, esse grande discurso que consolidou a nação brasileira no segundo reinado, ele é muito excludente. Beleza? É como se a gente negasse os protagonismos e as subjetividades que a gente tem enquanto nação, né? É isso. Próxima aula a gente continua e a gente fica por aqui. Beleza? Um forte abraço e estudem e reflitam sobre a história do Brasil. Qualquer dúvida, fala comigo. Ou pelo canal mesmo do YouTube, ou então no nosso grupo que a gente tem. Beleza? Forte abraço, gente.